Pessoal, outra propriedade interessante é a viscosidade, que é a medida da resistência do fluido ao escoamento. Então, quanto maior é a resistência para o líquido escoar, maior é a sua viscosidade. Então, por exemplo, a água e o óleo. A água, ela escoa mais rapidamente, então ela tem uma viscosidade menor. O óleo, devido à sua grande área de contato, ela vai ter uma viscosidade maior. Ou seja, vai ter uma resistência ao escoamento maior. Vai demorar mais para escoar, né? Por isso que quando a gente filtra o óleo, depois que a gente usa, tem que esperar bastante tempo para escoar no papel de filtro, né? Demora. Se você fizer a mesma coisa com água, você percebe. Mas está fazendo café, a água escoa mais rapidamente. A viscosidade, além da área de contato, ela também depende das forças intermoleculares. Mas principalmente da área de contato. Se a área de contato for igual ou próxima, aí as forças intermoleculares vão atuar. Agora, se as áreas forem bem distintas, como a água em relação ao óleo, aí a que tiver maior área vai ter, embora a interação seja mais fraca, ela vai ter vários pontos de interação, né? Com isso, a viscosidade é maior. Tá? Então, no caso do óleo, tem uma grande cadeia carbônica que dificulta esse escoamento. Já a água é uma molécula pequenininha, então é como se uma molécula rolasse em relação à outra. Com isso, embora a interação seja forte, imagina você ter várias bolinhas, uma enrolando sobre a outra. É mais fácil do que você ter uma molécula chata, ou uma molécula que não é exatamente esférica, ou ela é muito alongada, vai ficar difícil escoar uma molécula sobre a outra. Por isso que a viscosidade é maior. Lembre-se, para moléculas de mesma magnitude de área, ou seja, com uma diferença de mais ou menos 2 ou 3 carbonos, 2 ou 3 átomos que envolvam essas moléculas, se a diferença for pequena, as interações elas contribuem bastante com a viscosidade. Então, quanto mais forte for as interações, mais viscoso vai ser o líquido. Tá? Muito bem. Então, menor viscosidade, a água mesmo tem fragmentos ou sítios de interação mais forte. Então a água, embora tenha a ligação de hidrogênio, ela é muito pequena em relação ao óleo, que é uma molécula bem grande. O óleo tem 3 cadeias carbônicas, uma molécula, né? O óleo na verdade é uma mistura de triacilglicerol, tá? Que é essa molécula que nós estamos tendo aqui, só para ter uma ideia. Existem várias moléculas que diferem na quantidade de carbonos aqui nessa cadeia carbônica, tá? Cada zigue-zague desse, cada ponto do zigue-zague desse corresponde a um átomo de carbono ligado aos átomos de hidrogênio. Tá bom? Aqui então, lembrando que devido a essa grande área, a viscosidade é maior. Então qual a conclusão? Quanto maior a área de contato, mais pontos de interação, mais difícil escoar, maior viscosidade. Tá? Taxa de evaporação. Taxa de evaporação é quanto um líquido demora para a quantidade em massa, né, de líquido que é desprendido num determinado tempo, numa dada temperatura, né, com relação a uma determinada área. Então, por que eu preciso passar essa informação para vocês? Se eu tenho a mesma área, o líquido que for interagir menos, ele vai ter uma taxa de evaporação maior, ou seja, ele vai desprender mais gás num tempo igual. Então, no mesmo tempo, eu posso determinar o que? A variação de massa. Depois eu vou dar um link para vocês de um vídeo experimental. Tá? O que nós temos que colocar aqui nesse caso, por exemplo, você vai fazer uma panela de arroz e você está com pressa, né? Se você quer que evapore rápido a água, por exemplo. Claro que tem um tempo de hidratação do arroz, tudo que você tem que respeitar, mas quanto maior for essa panela, mais rápido a água vai evaporar, né?
E se você fizer em Santos, como a pressão lá é maior, a temperatura de ebulição também é maior, então o que vai acontecer? Numa mesma temperatura, aqui vai ter uma taxa de evaporação mais rápida. Então essa taxa de evaporação ela vai depender do tamanho da panela, da temperatura que você está usando, né, a pressão externa, tem vários fatores. Mas para que a gente possa entender de uma maneira simples com relação às forças intermoleculares, se a molécula não tem força para ficar junto, ela se desprende. Então, se ela se desprende, eu consigo perder uma massa maior. Então a taxa de evaporação, quanto eu perco, é mais rápido. Por isso que às vezes a gente coloca álcool em algumas substâncias para que ela arraste a água e seque mais rápido. Mesma coisa que você pegar uma roupa amassada e colocar no varal e pegar uma roupa e estender bem no varal. Qual das duas vai secar mais rapidamente? A que estiver estendida, porque aumenta a área de contato. Tá? Embora a água tenha um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, a água ela evapora numa temperatura de 20 graus Celsius. Né? Mas essa taxa de evaporação ela vai depender então do que? Da temperatura externa e da área de contato. Nesse caso a gente está falando de roupa, tem que estender mais a roupa para secar mais rapidamente. Tá bom? Então é isso, pessoal.